Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda a mais um podcast da Corimba, onde o intuito aqui é expandir a sua mente, como sempre, sair dessa caixinha que as pessoas vivem, trocar uma ideia sobre Umbanda, sobre as várias visões de Umbandas diferentes que existem, sobre as várias doutrinas de Umbandas diferentes que existem, sobre os vários estilos de Umbanda diferentes que existem, sobre as várias formas de se conectar com a espiritualidade. E hoje o nosso papo, ele é com Eduardo Acosta, ele que é sacerdote de Umbanda e é também ambientalista, filiado ao Partido Verde. Saravá, meu irmão, gratidão aí pela presença e seja bem-vindo. Meu saravá na lei, meu irmão Neto, muito feliz, né? Porque você é uma pessoa que abre esse espaço, sempre buscando transferir conhecimento, né? Acompanho você já há bastante tempo aí nas suas empreitadas em prol do engrandecimento da nossa religião. Para mim, uma satisfação enorme estar aqui participando desse seu projeto. Fico muito feliz e espero aí nessa noite de hoje aí estar podendo passar um pouco da minha experiência e até aprendendo mais um pouquinho aqui. Obrigado. Tamo junto. Então, irmão, para quem não te conhece, existem duas facetas do Eduardo Acosta, certo? Existe a faceta do sacerdote de Umbanda e existe a faceta do ambientalista. Que a ideia hoje é, inclusive, a gente atrelar a Umbanda com o meio ambiente, né? Então, por qual faceta você quer começar? Quem nasceu primeiro, o umbandista ou o ambientalista? É uma boa pergunta. Não, quem nasceu primeiro foi o umbandista. Eu estou mais tempo na Umbanda, nessa trilha do autoconhecimento, da busca, né, pela uma melhora do meu ser, né, de me compreender. E o ambientalismo, né, que eu sempre costumo dizer que eu sou ambientalista por vocação, apesar de ter feito gestão ambiental, ser formado, de ser militante, né? Eu vou além das redes sociais, mas a Umbanda que me levou para o ambientalismo. Primeiro eu comecei na Umbanda, foi ali que eu cheguei, me encantei e nunca mais saí. Então, vamos por parte. Tem uma galera Sim. já entrando aí, ó. Então, mensagem para você aí do Robson. Opa! Esse aí é fera! Boa noite, Robson! Boa noite, Robson. A Jéssica aí, que sempre dá uma moral aqui também. Um beijo, Boa noite, Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda. Vamos lá. Foi a Umbanda que te levou para o ambientalismo. Então, daqui a pouco a gente entra na seara do ambientalismo. Mas, Sim, primeiro, claro. como você chegou na Umbanda? Como isso aconteceu antes de você se tornar sacerdote? Como é que foi esse processo aí de você chegar na Umbanda? Tá, eu vou na minha infância rapidinho, né? Eu já tenho. Vou na minha infância rapidinho e Aham, depois eu já chego na Umbanda. aham. Por volta de 5 anos, né? Uma vez eu estava conversando com a minha sogra, é, e aí eu estava falando, ela perguntou o que era ser médio. Eu falei que era uma coisa muito comum, porque até então eu não compreendia isso, o que era, então para mim era uma coisa comum, para mim todo mundo era igual. E com 5 anos, minha avó, com 5 para 6 anos, me levou para fazer um tratamento neurológico, achando que eu era maluco. E Uhum. ali começava meu processo mediúnico. Mas ali, criança, ninguém me falava nada também. Na década de 70, na década de 70, as pessoas poucos falavam sobre isso, muito pouco, pelo menos para mim não chegava. Uma família tradicional católica. E alguns anos se passaram e minha mãe, espírita, ela era da nação Angola, depois foi para a Umbanda. E nesse momento da Umbanda, em 1992, lá se vão 29 anos, eu fui apresentado a uma casa de ordem iniciática de Umbanda, 1992, e aí nunca mais saí. Mas antes disso também, né? Antes de chegar na Umbanda, eu
eu dei uma minha iniciação mediúnica foi na Quimbanda, né? E as grandes giras de Exu. E ali eu já incorporava, mas em 92 eu cheguei na Umbanda e dali eu entendi, compreendi e me aprofundei nesses caminhos que é um universo de fundamentos enormes. Pô, legal você falar aí da Quimbanda. Na Quimbanda, porque eu nunca fui de Quimbanda, eu nunca frequentei Quimbanda, mas é até uma dúvida que eu já escutei coisas diferentes, já procurei estudar, mas nunca me aprofundei na Quimbanda, estudei para ter um conhecimento básico. Na Quimbanda, lá especificamente, não Umbanda, Sim, tem sim. essa coisa do Exu ele ser amoral, ou seja, Não, ele... bom, assim, como toda a força, né? Isso dentro do que eu entendo, olha, não quero que ninguém pense como eu penso, apenas pense, né? Mas a Quimbanda, ela é uma gira das quiumbas, né? Há até uma discussão no Brasil, porque as pessoas ignoram um pouco a diáspora africana para o Brasil, né? E as pessoas querem comparar a África com o Brasil, e isso cria uma confusão que eu acredito que ao longo hoje da nossa noite aí nós vamos entrar um pouquinho para falar sobre isso, sobre um pouco dessa confusão, mas que há uma discussão que as quiumbas são os quium perdão, são eles vêm de uma vertente das quiumbas africanas, né, dos quiumbas africanas, e vira os quiumbas. Mas assim, toda a nomenclatura africana, ela é das quiumbas, os Exus, tá? Que é da onde vem, de Quimbanda, que chamam os catiços do Brasil. Tranca-rua, Marabô, apesar que o Marabô é um nome, né, é um anagrama, mas o Tranca-rua, o Sete Capas, e assim, e a Pombagira, com nomes, Marias e tal, não são nomes africanos. Então, há só para poder responder sua pergunta com o máximo de precisão. Então, assim, tirando essa discussão, né, sobre se é amoral a Quimbanda, então, ela não é que seja amoral, mas é uma força. A Quimbanda ela tem uma força neutra. Ela representa exatamente a neutralidade de forças. Por isso que ela consegue trafegar entre a Umbanda, porque existe Exus que protege as porteiras da Umbanda, né? E também eles, por favor, não me queiram mal, mas existe até no culto de Candomblé, abre-se uma parte ali para todo mundo tem casinha de Exu em tudo que é barracão que eu fui. Eu ainda não encontrei um barracão que não tivesse a casa de Exu sem ser o Bara, que é o Exu Orixá. Nós estamos falando aqui das quiumbas dos Exus, né? Da nossa quimbanda. Então, assim, eles trafegam ali em tudo, mas dentro dessa neutralidade. Então, eles conseguem estar em zonas umbralinas para resgates, para trabalhos de cura, como conseguem estar numa gira de Umbanda ou num patamar de alto astral, dependendo da evolução do Exu, ali da qualidade de Exu, do tempo de trabalho dele. Então, seria mais ou menos isso. Eles estão realmente, a moral sendo acima da moral ou abaixo dela, estão dentro de uma neutralidade e trafegam ali dentro do que eu entendo por Exu, né? Mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui responder com clareza a sua pergunta. Não, respondeu. Que a minha pergunta foi, eu dando uma estudada, a própria galera de Quimbanda, eles mesmos falam que muitos trabalhos ali, eles jogam para ambos os lados, ou seja, para o que é o bom e para o que é o mal. Sim, entendeu? porque Se chegar o que lá é o bom, e o que é o mal? eles fazem. Porque é diferente da Umbanda, né? Que é muito voltada mais para caridade. Lá na Quimbanda tem mais uma troca, né? Tem que haver a troca.
não é isso? Mas assim, qual Exu que faz o bem? Depende do Uhum, médium. Qual Exu que faz o mal? Depende do médium. uhum, Né? A moral está no médium. O uhum, Exu, ele vai. E uhum. depois todos têm aquilo que merecem, Lá na né? frente, né? Lá na frente. É a lei. É a lei. Uhum, uhum. E como é que você saiu da Quimbanda, foi para Umbanda, legal? Você a vida inteira foi da linha de Mirim na Umbanda ou você conheceu outras casas, vivenciou outras doutrinas? Então, não. Quando eu iniciei na Tenda Espírita Mirim, na sétima filial, sob o comando do já desencarnado senhor Gerardo, Caboclo Pedra Azul, Pai Joaquim de Angola. Iniciei lá, conheci a Umbanda lá, aprendi muito, além do que até a Umbanda ela fala, porque é uma gama muito grande, né? Você abre para conhecimentos, depende do que você está aberto a conhecer. Eu conheci aqui, eu conheci a Quimbanda no Rio Grande do Sul, não sou do Rio Grande do Sul, mas morei Uhum, 2 anos lá a trabalho, e lá conheci né? Lá você na cidade do Rio Grande, numa zona portuária que foi o segundo porto do Brasil, né? E é uhum, sempre bom falar da história para a gente poder entender, né? Para não sim. falar assim, eu estou inventando, não, estou falando baseado na história. Uhum, Então, o primeiro porto do Brasil, Porto Seguro, o segundo, Rio Grande. E ali, além dos portugueses, passavam os espanhóis, os piratas, tudo que você imaginava. E deixava ali cargas de africanos, né? uhum, Que era carga, tá, gente? Só para não dizer, aqui, né? Para carga, eles uhum, eram, uhum, uhum. né? Eram E objetos, né? ali, exatamente, e ali se criou um grande vulto de africanos, de tribos, e você encontra de tudo na cidade do Rio Grande, inclusive grandes quimbandeiros e que estavam ali. Ali eu conheci a quimbanda. Quando eu voltei para o Rio, e aí eu já não tinha esse contato aqui no Rio com nada. Uh, e aí minha mãe já estava na tenda, minha mãe é da tenda há muitos anos, há mais de 30 anos, foi, né? E aí ela me apresentou, eu fui e fiquei nunca e fiquei lá na tenda 26 anos. Depois eu me desliguei e abri minha casa, né? E aí eu conheci um outro mundo que a gente chama da escola de Mirim, né? Um outro Uhum, mundo que na tenda se prega a escola da vida, mas seu Benjamin também foi cofundador, coautor da Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul, né? uhum. Que é hoje que minha casa segue, inclusive, tem o dedo do seu Benjamin, do Caboclo Mirim e de outros grandes médiuns da década de 60, se não me falha a memória, me perdoa se eu errar aqui alguma coisa, que foi criada. E é ali que eu sigo, que tem uma correlação muito grande com a Tenda Mirim, mas tem uns fundamentos além que hoje na tenda foram minimizados ao longo do tempo. Se perdeu um pouco de fundamento ali, onde essa ordem iniciática se mantém com seus rituais. E a sua casa, ela segue então essa linha de Mirim, certo? Sim, é da ordem iniciática do Cruzeiro do Sul, que tem o Caboclo Mirim também como um dos. Ele foi o fundador, tá? Uhum, Mas ele foi o fundador, mas ele não foi o seu Benjamin, no caso, a figura do seu Benjamin, ele não foi o único que injetou conhecimento ali, dentro dessa uhum, ordem, sabe? Mas uhum. assim, ele é um grande. Foi. E ali bebeu muita gente da fonte ali, muita gente bebeu água ali, né? Dessa fonte da Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul. Então vamos lá. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu, eu tive uma rápida experiência na linha de Mirim, como você bem sabe. Eu tive a Uhum. curiosidade de entrar, porque eu sempre tive essa curiosidade, sabe? Eu gostaria de ter experimentado outras linhas, outras vertentes de Umbanda na pele, mas a minha espiritualidade falou não. Agora começa a fazer o seu. Sim, Mas eu ainda tive a oportunidade de vivenciar na pele essa linha de Mirim. Uma Umbanda que bebe dessa fonte, sim. entendeu? Eu não fui ali para me desenvolver, eu fui ali porque eu queria viver uma experiência de entender na pele
como é essa doutrina. E ela é bem diferente. Então, para quem está assistindo e para quem não conhece nada da Umbanda, da linha de Mirim, de Caboclo Mirim, do que é isso, explica para a galera o que é essa linha de Mirim, o que é o Caboclo Mirim, que Umbanda é essa, quem fundou essa Umbanda, como ela chegou onde se está hoje, qual é a influência que essa Umbanda teve na Umbanda que se pratica hoje, se de repente o hino da Umbanda veio de alguém relacionado a isso daí. Enfim, fala um pouquinho sobre tudo isso daí. Aí, ó, antes de falar, tem uma pergunta aqui, ó. Sim. O que seria a ordem iniciática do Cruzeiro do Sul? Fala mais um pouco. Então fala um pouco sobre isso aí, depois a gente entra nessa história da Mirim aí. Tá bom, sobre essa pergunta da Cristiane. Tá aqui, tá aqui. Valeu. Ela chegou. Depois também queria mandar, ter ouvido um bocado de gente que entrou. Eu tô devendo uns ois aí depois, se você permitiu, falar da bom oi pro pessoal aí também que entrou. Claro, ó, tem a Benícia, a Vânia, o Jorge Wallace, o Ebert, a Maura Rios. Pô, legal! Pô, o pessoal te falava. Pode passar um oi primeiro pra esse pessoal? Claro, fala aí. O que eu falo, tem algumas pessoas, eu não vou dar nome, tá? Não vou dar nome, vamos dar oi pra todo mundo. Mas tem umas pessoas que falam assim: olha, eu vou estar lá, mas me dá oi pra mim. Ó, a Maura é a baiana do Acarajé, aqui do Camurim. Quem não conhece não sabe o que é Rio de Janeiro. Maura, obrigado por estar acompanhando aí. A Benilce, minha irmãzona, a mãe dela, Dona Marta, minha madrinha de Umbanda, da Tenda Mirim, a mãe dela do Caboclo Urucutumzinho. Poxa, né? Aí também tá. Benilce, tá famosa agora. Meu irmão George, né? Aure, meu irmão Saravá, sua bênção, grande conhecedor também de muita coisa aí. Puxa minha orelha, não, hein, George? O meu grande companheiro e amigo aí de fé, irmão camarada, o Ebert, e tem mais. Vânia, a Vaninha. Vânia, um beijo para você também. Obrigado por estar acompanhando aí a gente, dando essa força na live. Acho que não faltou ninguém, né? Foi todo mundo? Não. Beleza. Falou todo mundo. Então vamos lá. O que seria essa ordem iniciática do Cruzeiro do Sul? Fala mais um pouco sobre isso aí. Isso. Então eu vou Depois então a gente entra na Seara Umbanda do Mirim. Não, eu vou fazer o contrário, porque a ordem é Umbanda Vem depois do Mirim. E depois entra a ordem iniciática, é uma coisa após. Entendi. E aí eu então faço um apanhado aí. Então, assim, né, me desculpem. Eu vou falar de Tenda Mirim. Eu peço desculpa porque, assim, foram 26 anos na Tenda Espírita Mirim, 3 deles dando aula sobre a Escola da Vida. Né, dava aula lá na sede, na matriz, da Marechal Rondon. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar sobre isso. Foram 3 anos, mas assim, eu não lia. Eu lia e perguntava àqueles que estavam lá há décadas, né? Então, dentro disso que eu aprendi, né? Houve uns 7 anos após o surgimento oficial da Umbanda com Zélio de Moraes, Caboclo das 7 Cruzilhadas, 7 anos depois, debaixo da porta dele, seu Benjamin Figueiredo. Seu Benjamin Figueiredo ali, porque era um médium kardecista, e de repente, numa sessão de mesa familiar, né? Ele incorpora o Caboclo Mirim, e aí o que acontece é que ele teve que procurar para entender o que estava acontecendo. 7 anos depois do surgimento, vamos dizer assim, oficial, que a Umbanda é muito antiga, mas ali, quando se declarou 7 Cruzilhadas, 7 anos depois aparece seu Benjamin. Né? 7 anos depois, quer dizer, 14 anos se passaram depois dali do início da Umbanda, se é que podemos dizer assim, se inicia a Tenda Espírita Mirim. E o que o seu Benjamin trouxe de benefício para a Umbanda? Já estamos falando mais de 100 anos, tá? Só isso. O que ele trouxe? Ele organizou a Umbanda. Ele deu ordem à Umbanda. As primeiras coisas que eram importantes para que todos pudessem entender o que era Umbanda, eu falo isso, mas ele não foi. Eu volto a repetir, para não cometer aqui uma injustiça. É ele
com um grupo de pessoas, médios de São Paulo, de Brasília, e aí eles deram esse corpo, e aí surgiu essa organização da Escola da Vida, deu essa ordem, essa organização. Ele foi o grande precursor dessa organização. Um exemplo, os umbandistas que riscam ponto, o caboclo riscou o ponto e circunda, fechando ponto e energia. De repente você não sabe de onde está bebendo essa água, mas é da Escola da Vida que está bebendo. Isso é só um exemplo, dentro dos fundamentos. Então ali ele criou, e na década de 70, a Tenda Espírita Mirim chegou a ter mais de 100 filiais por todo o Brasil, inclusive na Holanda, se não falha a memória, teve também filiais, teve uma filial, até fora do Brasil. Então, assim, ele foi o grande organizador disso, da Umbanda. E as pessoas... e ele instituiu também o seguinte, que a Umbanda, ela não era um culto africano, que a Umbanda não era um culto ligado à Igreja Católica. Diferentemente do que o candomblé foi obrigado a fazer uma correlação ali, né? Porque senão os caras eram espancados, mortos, que a Umbanda ela liberta disso tudo. Ela não tinha nenhuma correlação nem com o candomblé, nem com a Igreja Católica. Ele teve esse cuidado de criar isso, de organizar isso, de botar isso no papel e depois levar para dentro do terreiro. E esse foi o grande legado para mim, na minha opinião, do Seu Benjamin, do Caboclo Mirim. Claro que falar de Caboclo Mirim, a gente ia precisar de um podcast só para falar disso, porque é uma grandeza muito grande. Reza a lenda, e aqui, ó, é uma lenda, eu gosto dela, eu acho tão bonita que eu vou contar. Que, na verdade, o Caboclo Mirim, né, olha só, isso é só uma lenda, tá, gente? Não tem nada provado assim, mas os antigos diziam, eu ouvi dizer, até, se não, bom, não vou dar o nome para não, né, mas assim, e eu ouvi que falava o seguinte, o Caboclo Mirim, ele não era um espírito desencarnado, ele era um espírito de um monge que entrava em transe e incorporava no Seu Benjamin como Caboclo Mirim. Né? E ali tem essa toda ligação oriental também, vem desses princípios que o Seu Benjamin recebia. Né? Toda a organização ali foi ditada pelo Caboclo Mirim e seguida fielmente durante muitos anos, muitas décadas. E quando esse monge morreu, desencarnou, o Seu Benjamin desencarnou também, porque ele já ele já era mais Caboclo Mirim do que Seu Benjamin, já no final da idade ali, e esse monge dava uma sobrevida para ele. Isso é só uma lenda que contaram, mas eu acho tão bonita, né? E às vezes, quando a gente repete uma coisa várias vezes, ela até se torna verdade. Mas para ver o potencial que era o Caboclo Mirim, né? Que até falar de trás para frente é o mesmo nome. E aí, na década de 60, alguns médios começaram a sofrer alguns ataques e não sabia de onde era. Eu sabia que vinha que chamamos aí de magos negros, né, da magia negra, e que estavam incomodados com o crescimento da Umbanda no Brasil. Né, e automaticamente a Tenda Mirim com mais de 100 casas, isso tirava os filhos de outras casas. Então, começou uma guerra espiritual muito grande. E alguns comandantes das casas começaram a desencarnar. Seu Benjamin, não sabendo quem era, da onde vinha, ele criou uma ordem, que era a Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul. Chamou os 12 comandantes mais próximos de confiança dele, e ali ele desenvolveu ali como é que eu vou explicar? Ele desenvolveu ali, através de... Desenvolveu não foi uma coisa... Ele desenvolveu espiritualmente, mediunicamente, um contra-ataque a isso. Armas de defesas espirituais para se proteger desses ataques que aconteciam
e ali que se criou a Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul. É uma extensão, a Escola da Vida vai até X ponto, e a Ordem Iniciática seria uma extensão disso. Nesse interim também é criado o Primado de Umbanda, né? Que hoje é a maior organização de Umbanda do Brasil. Inclusive tem a sede no Rio de Janeiro, na Praça Seca, que é comandada pelo primaz, o seu Ricardo, e a vice-primaz, dona Darlene. E todo esse conhecimento é dado aos comandantes, né, da Ordem Iniciática, para os comandantes do primado, né, e que seguem ali essa Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul. Mas já respondendo, né, o que é a Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul também, que a Cris perguntou. Entendi. Só a título de curiosidade, Sim. aquele hino que basicamente todo terreiro canta, que diz assim, ó, refletiu a luz divina. Tem alguma influência da linha de Mirim? Não. Não tem? Poderia, né? Não tem. Não é da tenda. É até de um autor, um espírita, médium, mas não é. Mas é uma coisa linda e é o hino, realmente. E ali, quer aprender Umbanda? Segue o hino. Tem uma pergunta aqui para você, ó, do Wallace. Legal essa pergunta. Olha só. Seria salutar dizer que a Tenda Mirim usou muito da organização maçônica em sua estrutura pela forma de nivelamento, fechamento de pontos e dogmas? Legal. E aí? Essa não foi combinada, não. Essa aí foi mandada mesmo. É para falar mesmo? Sim, verdade. Verdade. Seguiu muito. Mas, assim, a Umbanda, ela é, né, vamos lá, não é que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Deixa eu só explicar isso, para não cometer nenhuma gafe. Uma gafe não. Só para deixar claro, a ordem maçônica, que vem muito além dos templários e tal, bibibibobobó, ela realmente tem ali seus conhecimentos orientais, né, magistas, e sim, foi usou muita coisa, mas as pessoas bebem, nem sabem. Foi uma pergunta aí, essa pergunta aí, tu já estudou isso aí, né? Até o George é uma pessoa muito conhecedora e fomentador de discussões, mas sim, verdade, usou, mas agregou algumas coisas, sim, verdade. Tem aqui não diria que é uma pergunta, é até um comentário. Temos um plano vindo do astral, onde Zélio de Moraes fundou a Umbanda e Benjamin organizou a liturgia e criou a escola esotérica iniciática da Umbanda, sendo assim descendente do Caboclo Sete Encruzilhadas. Perfeito. Robson, é isso aí. É isso aí, perfeito. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, eu concordo. É uma descendência, sim. É uma descendência, sim. Direta. Sim, lembrando que hoje em dia, né, a Umbanda que se pratica, ela é uma mistureba de coisas, né? Você tem... Sim. Como você falou, na verdade, isso que a gente pratica hoje vem de um tempo. Coisa... Quando você para estudar, você tem a cabula lá do Espírito Santo, aí você tem toda aquela... tem toda uma história que foi cravada ali com o nome, ó, a partir de agora, isso aqui Isso aí. Tem todo verdade. Pra galera que tá assistindo, porque sempre tem uns que vêm pra xingar, que vêm falar... que Fala, Irã, abraço! Boa noite, Irã. Então, vamos lá. A linha de Mirim, ela tem algumas peculiaridades, e eu digo isso por experiência própria. Quando eu estive ali para conhecer e para vivenciar na pele a linha de Mirim, tem muitas coisas que são bem diferentes. Primeira delas, que eu quero que você explique, pelo menos aonde eu participei, era assim, eu não sei se isso se estende a todas, mas me parece que sim, que lá não se cultuava Obaluaê. Se cultuava Xangô das Almas.
Explica para a galera que está assistindo isso, porque para muitas vertentes de Umbanda, para muitas doutrinas de Umbanda, é impensável você não ter culto a Obaluayê, entendeu? Sim. Só que tem uma explicação, eu queria, e você obviamente tem muito mais embasamento do que eu para falar disso, então explica para a galera por que não se cultua Obaluayê na linha de Mirim e se cultua Xangô das Almas ao invés disso. Sim, então vamos lá. E se cultua Obaluayê na tenda Mirim, sim, velado, tá? Na linha de Ofá, na linha dos pretos velhos. É velado, é velado. Mas por que velado e não explícito? Sim, eu vou explicar, vou chegar aí. Não, só para dizer que não tem como não, tá? Mas eu vou explicar na continuidade dessa minha explanação. Então é cultuado veladamente, porque assim, muita gente trabalha e nem sabe. É velado, não é passado. E aí, a tenda Mirim, a escola da vida, ela cultua as 5 das 7 linhas de Umbanda. Seu Benjamin, por uma questão, porque ele diz o seguinte: a escola do Caboclo Mirim, né? Não cultuamos as almas e trabalhamos para elas. Não há o culto às almas. É mais ou menos isso, desculpe, eu não estou lembrando agora qual é a frase. Dá para se entender a ideia. Isso, mas... Dá para entender a ideia. Isso. Nós trabalhamos para elas, mas não com elas. Né? Era o que ele dizia. Porque ele, para não ter uma coisa atrativa de almas e de repente descambar para o outro lado. Porque imagina você, igual a gira de Exu, porque também não se cultua a gira de Exu na tenda Mirim. Imagina você controlar 200 pessoas. Então, eu acho, ninguém nunca deu uma explanação, pelo menos plausível para mim, do porquê, mas ela existia por causa de Iofá, né? E eu vou explicar por que Iofá é um culto velado também a Obaluayê, tanto é que não é gira de preto velho, é gira de Iofá, né? E aí eu vou explicar. E aí, na ordem iniciática do Cruzeiro do Sul, que é a mesma coisa, né? Só que estendida em conhecimento, não minimalizada, porque assim, que aí as pessoas falam assim, não, se cultua assim na tenda Mirim, as 7 linhas, aí falam só 5. E aí repete uma, Xangô das Almas, né? Aí repete Xangô, Caô, Xangô, Agodô. Né? Aí repetiu, peraí, mas ele falou Xangô 2 vezes. E não fala da linha de Iori, né? Não se fala da linha de Iori, que seria a linha de Cosme e Damião, da linha de Beijada. E não se fala aí, no caso, que aí não se fala na linha, deixa eu ver aqui, que é Oxalá, né? Oxalá, só para não me perder, Oxalá, Oxóssi, Ogum, Iemanjá, que aí Iemanjá pega todas as Iabás, tá? E aí pega Iori e Orimá. A linha de Orimá, que é a linha dos pretos velhos, que é regida pelo planeta Saturno, é a linha de Obaluayê. A linha de Orimá, a linha de Ofá, é a linha das almas, de Obaluayê e dos pretos velhos. Então, quando se cultua lá, né, só preto velho, ok. Mas tem uma passagem, se cultua. E aí as casas que não entendem isso, e aí vem a ordem esotérica do Cruzeiro do Sul dizendo o seguinte, não, as 7 linhas, uma delas é Saturno, que é Iorimá, que é o Obaluayê, preto velho e as almas, querendo ou não querendo. Mas ele não quis levar isso para a tenda Mirim. Ele não quis levar isso para a tenda Mirim. É só isso, só não quis. E aí, na ordem do Cruzeiro do Sul, ele mesmo vai lá, não, tem sim, ó, gente, tem aqui em Saturno, que é a regência de Saturno, e tem a linha de Iori, que é a regência de Cosme e Damião, que até na época do seu Benjamin não podia se fazer festa de Cosme e Damião dentro do terreiro.
Mas é uma coisa dele, não tem nada escrito e pouca explicação. Porém, quando ele foi cofundador lá do primado de Umbanda e depois ele criou a Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul, estava lá. Não sei se deu para entender, mais ou menos. Não, deu sim. E assim, isso que eu tô fazendo aqui, galera, é um presente para você. Olha como a Umbanda é vasta. Olha como as Umbandas são completamente diferentes. Olha todas as conversas que eu tive até hoje aqui. E olha essa conversa, como ela essa visão de Umbanda, fundada pelo mestre Benjamin Figueiredo, como essa pegada, é uma pegada que com certeza você, que nunca ouviu falar na linha de Mirim, com certeza deve estar estranhando muito. Eu estranhei quando eu fui conhecer. E eu não quis só estudar a respeito. Eu fui num terreiro, eu fui fazer parte de um terreiro para entender, vivenciando na pele isso, entendeu? Mas eu não tenho todo esse vasto conhecimento da linha de Mirim, apesar de ter vivenciado na pele para entender na prática como funciona. E essa é a razão de hoje eu estar trazendo um sacerdote da linha de Mirim aqui para você, entendeu? Para expandir a sua mente, para você ver que como tudo isso que você está vendo aqui hoje, com certeza é muito diferente de tudo que você pratica aí. E nem porque é diferente, isso significa que uma esteja certa e a outra esteja errada. Ambas estão certas. Então, na boa, vê se para com essa mania de querer ficar discutindo por causa de um bando, achando que a tua é melhor que a do outro, que a do outro é melhor que a tua, ou que a tua tá certa e a do outro tá errado. Não é. São visões diferentes que levam ao mesmo lugar. Entendeu? Agora tem um comentário aqui, ó, do Irã. Durante muito, acho que tempo, tipo anos 60 e grande parte dos 70, o Balué era meio desconhecido, um bicho papão. Era tratado como dono do cemitério e senhor das almas, e com o tempo foi tomando seu formato. Verdade, isso aí. As pessoas tinham. Entendeu? É mais ou menos isso que o Irã está dizendo. As pessoas tinham uma desinformação, um pré-julgamento, né? E. Você Ah, acha que o seu cemitérios. Benjamin tinha esse pré-julgamento? Não sei. Eu era um homem muito inteligente, né? Eu não sei. Sinceridade, eu vou ficar devendo essa. Assim, um dia, se eu encontrar com alguém que eu possa falar assim, nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu posso falar, eu usar meu servir de aparelho aqui para falar, né? Em nome. Eu não sei porque ele não. Ele cortou 2 linhas da Umbanda na escola da vida. Eu acho que é pelo número de pessoas. Eu acho que ele ficou com medo de virar um grande pandemônio e tal. Eu não sei. Mas ele mesmo, depois, na ordem iniciática do Cruzeiro do Sul, ele colocou lá. Ele não se omitiu a isso. Mas ele queria segregar ou diminuir esse conhecimento. Não era para todos esse conhecimento. Hoje aqui nós estamos alcançando o planeta todo. Quem tem ouvido que ouça e olhos para ver. E vai ficar aqui. Isso aí. Então, assim, ele não botou, ele nunca negou. Oficialmente, para ele, negou, mas eu não sei os motivos reais. Eu não vou aqui falar, não, sabe, eu não vou falar que eu sei, eu vou usar o nome dele para falar, né, me criar autoridade. Não, o senhor Mirim falou, não sei. Mas ele colocou lá no outro, no primado tá lá. No primado tá valendo. Tem. E a mesma escola, Nadine curtiu a explicação, a Sofia, sim, perfeitas colocações, somos um banda e ninguém é melhor do que ninguém. Isso aí. Tá. Posso mandar um abraço? Vai que tem mais uma galera que foi entrando. Assim, claro, vai lá, pode falar. Nadine, seja bem-vinda, Nadine. Sofia! Beijo, Sofia. Eu não sei quem mais entrou. Rosilana Denis, professora, grande abraço para você. Acho que não sei se entrou mais alguém, que foi assim que eu li na hora. Acho que só essas aí. O Jorge botou mais um comentário bem pertinente. Uma época sem informação como temos hoje, acessos difíceis à matriz africana, além de uma cultura distante e quase extinta. Sim, exatamente. Também tem isso, né? Então, se perdeu muita coisa, né? Ao longo do tempo também. André. Em que ano Caboclo Mirim faleceu?
E eu acho que foi 80 e alguma coisa, mas assim, no início, eu não sei, eu não conheci. Uma pena, eu queria ter conhecido, não conheci. Mas eu acho que foi na década, no meio da década de 80, eu não sei, mas eu posso depois vir e coloco aqui nos comentários, deixo nos comentários aqui essa Beleza. pergunta, tá, André? Um grande abraço para você, André. Agora vamos lá. Agora que você que está assistindo isso daí, que nunca tinha ouvido falar na linha de mirim, já está entendendo, pelo menos basicamente, como é a linha de mirim, como você se tornou sacerdote de uma casa de mirim, como esse chamado aconteceu, como foi a transição, como é que foi o processo de você, caceta, vou ter que ser pai de santo, até você de fato, efetivamente, abrir e começar os trabalhos. Porque eu vou te falar, para mim foi mega, ultra, hiper, super, master difícil, entendeu? Mas é assim mesmo, eu neguei igual Pedro 3 vezes. Na terceira, o espírito chegou lá e falou, ó, se não for agora, não vai ser mais. E aí depois tu resolve do outra, vem outra vida só pra ser. Aí eu, pô, não, peraí, eu aceito. Eu era Burubixaba da casa, né, 7º grau, que é uma nomenclatura indígena. Sim. E aí era Morubixaba e já era que eles chamavam de alta cúpula, né, que eram aqueles 12 membros lá mais ligado ao comando. E eu era um dos poucos, ou era o único, que não era Aí, comandante, que não era sacerdote. Opa! Viu? 80 fazendo meu meio de 80. Valeu. Valeu, Robson. Isso aí sabe tudo. Ele sabe mesmo, tá? A gente tem altos debates ali no Zap, assim, aprendo muito com ele, é gente finíssima. E aí, eu era um dos poucos altacúpulas da casa que não era comandante de casa nenhuma. E posso fazer uma confissão aqui? Claro. Posso? Por favor. Eu deixar registrado Claro. essa. Poucos sabem, eu deixar registrado. Bomba! Então, eu tinha sido chamado para ser o comandante de uma casa. Eu moro em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, só para as pessoas se situarem aí, para entender a brincadeira. Que não, foi bem verdade. E aí eu fui chamado para ser comandante lá de Queimados. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou de Jacarepaguá para Queimados? Aí eu falei com um amigo meu, que era, né, tinha um peso ali na casa. Eu falei, pô, não faz isso não, por favor. Aí mandaram um casal de amigos lá para Queimados. E aí, de novo, eu falei, não, por favor, não me manda para lá, não. E assim, na terceira, eu falei, não, me manda para onde quiser que eu vou. E aí eu acabei indo ser comandante lá de Brás de Pina. E essa foi. E aí eu segui ainda quase 3 anos como comandante de lá. Depois me desliguei e dei continuidade. Abri uma casa, porque havia essa a Sofia. E havia essa, ela conhece, mas eu não dei nome porque tem gente assim, né? Depois, mas ela já sabe que é o comandante Queimados lá, ela sabe quem é. Mas eu preciso deixando gravado só para tirar esse peso. Né? E aí eu me desliguei e dei continuidade por obrigação. Aí já era obrigação. E ali eu já estava ali, falei, não tem mais agora, eu vou nessa aí. E é o que eu quero. Em algum momento, a espiritualidade, eu até confesso para você, ô Neto, que falou assim: olha, você tem opção, até aqui deu para você. Eu falei: não, agora quem não quer, quem quer ir até o fim sou eu. Né? Eu não saio mais da Umbanda, porque a Umbanda me deu o conhecimento, o autoconhecimento, entende? Me deu a satisfação e a força para viver. E eu posso dizer isso assim: eu estou vivo hoje aqui por causa da Umbanda, pelo que ela me deu como ser humano. Foi um presente. Hoje eu já encaro como presente. Antes eu já, pô, caraca, mano, devo ter sido um carrasco, né? Cuspi em algum lugar. Que não era para cuspir, mas agora, hoje não, hoje eu entendo como presente. E todos os segredos, entre aspas, que não há nada oculto nesse mundo que não se descubra, é só procurar. E a Umbanda que me acolheu, me abraçou, e eu tô dali, não saio mais. Só no caixão. Aí eu, por favor, me desliguem, tá? Que aí eu vou para outra. Aí, ó, tem uma pergunta aqui, boa. Sim. Por que a gente, imagino que esse André seja de linha de mirim também, só para vocês entenderem um contexto dessa pergunta, galera, é o seguinte, na linha de mirim tem a gira mensal, né, que as pessoas incorporam caboclo,
E aí, todos os médios, eles ficam girando no terreiro. E fica girando. E vai cantando para todos os caboclos de todas as linhas, de todos os trabalhos que você possa imaginar, de todos os orixás, caboclo de Iemanjá, caboclo de Xangô, caboclo de não sei o que. E aí fica girando, e vai tocando a gira, batendo, e todo mundo girando. É muito diferente isso, sabe? E girando, e vai cantando para uma porrada de caboclo, para uma porrada de linha, depois canta para os orixás, e vai tudo girando, girando, girando. Então é esse o contexto desta pergunta aí do André. Entendeu? Então, dito isso, com a palavra, o senhor. Vai lá, por que se trabalha girando na linha de mirim? Primeiramente, mando um beijo no coração do André. É um menino que eu gosto muito, viu? Olha, eu vou falar uma coisa muito séria agora, né? Entre verdades e mentiras, né? Entre suposições, é muito sério. Porque quando eu falo de magia, quando eu falo de espiritismo, eu mudo um pouco do meu tom, porque coisa séria se fala sério. Mas eu quero que todos compreendam o seguinte. Todos compreendam o seguinte. Mediunidade é física e química. Somos seres espirituais que vivem uma experiência material. Então, para que se gere energia? Isso é física. Corpo em movimento forma energia. Corpo em movimento forma energia. Então, quando se faz a gira, né? Vamos para a gira de Umbanda, né? E tem um ponto. E a Umbanda deixa a gira girar, né? E a gira é energia. Quando um corpo andando com outros corpos andando, formam um espiral ascendente de energia. E ali tem ali um tambor, e tem ali também o canto, que reverbera e forma ali uma cadeia ou um elo de energia, né, positiva, e é por isso que se gira na Umbanda. Legal, tá respondido. André, e a todos que se perguntam por quê, né? Por que de se gira, né? Aí a Lana, intolerância religiosa é um grande calcanhar de Aquiles, juntamente com o racismo em nosso país. Pois é. Só que sabe o que acontece, Lana? A intolerância, ela também existe dentro dos próprios umbandistas. Uma das razões de eu estar começando esse podcast aqui, de eu estar fazendo esse movimento, é porque eu já estou muito de saco cheio de ver as pessoas brigando e discutindo na internet por causa de Umbanda. Tem gente que cultua os orixás como os santos católicos. Se as pessoas se conectam a Deus, a fonte primordial universal dessa forma, tá certo. Tem pessoas que se conectam aos orixás com as figuras africanas. Tá tudo certo. Existem vários terreiros da linha de Mirim, se eu não me engano, que não tem imagem de orixá. É só Oxalá. Correto? E tá tudo certo também. Tem uma explicação. Sim, qual é a explicação de por que ser só Oxalá? Então, quando o Caboclo Mirim, ou seu Benjamin, ele organizou a Tenda Mirim, ele dizia que não queria ter nenhuma ligação com a Igreja Católica, né? E aí, a única coisa que falava assim, quando a pessoa entrar pela primeira vez dentro de uma casa do Caboclo Mirim, dentro de uma filial Mirim, ou seja onde for, da Casa Mirim, não tem que ter santos católicos, porque ali era só por isso, tá, gente? Não é porque tem macumba, porque é mais macumba ou menos macumba, não. Era só por isso. E por que uma imagem de Oxalá? Porque ele queria mostrar que Oxalá, Jesus, no caso, a imagem de Jesus, vivo, que seria não o Oxalá, mas sim o médio supremo, que ele entendia que Oxalá, que Jesus foi o maior médium, ou um dos maiores médios que pisou na Terra, devido ao número o número de imposições mediúnicas que ele fez, né? que ele conseguiu fazer.
Então, assim, que ele não estaria na cruz, como na Igreja Católica, estaria vivo de braços abertos, né? E ali estaria a placa O Médio Supremo. Só isso. Era para que a pessoa entendesse que ali era uma casa espírita. Porque o Jesus, com as chagas e vivo, né? Ele transcendeu, ele venceu a morte. Era só por isso. Não é que é mais errado e menos errado, não. Não tem erro ter imagens. É porque ele queria passar isso, o Benjamin. Era uma coisa mais dele ali. Ele achou que era aquilo ali, que tinha que ser. E levou. Show. Aqui, ó, tem uma pergunta para você, Eduardo. Na sua visão, a Umbanda foi formando linhas, a Mirim uma linha, Caminheiros ou outra, Tupiara outra e por aí vai, mas toda formada em caboclo? A concordância aí ficou meio complicado, mas... Entendi, eu entendi. Então, eu queria que todo mundo fosse mirim. Eu acho tão organizadinho, mas assim, não, é isso aí mesmo. Cada um tem sua linha. Eu acho assim, como eu falei, não tem como te medir certo e errado. Não tem como medir. Isso que você também está pregando, Neto. O que é o certo e errado? Agora, assim, tudo que eu estou explicando, eu estou pautado em história, eu estou pautado em fatos. Só isso. Né? Só isso. De repente eu estou totalmente errado. Mas até agora também não vi ninguém para dizer que eu não estou certo. Mas assim, os caminheiros fazem um baita trabalho. O que eu vou falar? Mas não sei que acabou. Pô, meu irmão, valeu! E aí, tem Zurican, que Zurican foi também da Tenda Mirim, né? E eles seguem ali a linha, mas foi saindo e foram criando ramificações, como foi dito aí, da pergunta. Ramificações estão errados? Não, estão certíssimos. Sabe por que estão certos? Porque deu certo. Estão certos porque deu certo. E acima de tudo, se ajudam as pessoas, né? Oi? E acima de tudo, se ajudam as pessoas, se fazem a caridade, se consegue fazer isso acontecer. Então, esse é o principal de exatamente. Tudo. Se consegue sobreviver, se passar. Atravessaram décadas praticando a caridade, deu errado? Não, o que eu posso falar? É isso aí. Tá certíssimo. São linhas de Umbanda, sim, mas assim, são trabalhos diferentes. De repente, eu acho que você foi até são trabalhos diferentes. O trabalho da Tenda Mirim, ou melhor, o trabalho da Escola da Vida, porque não é um trabalho exclusivo de lá, né? O trabalho da Ordem Iniciática do Cruzeiro do Sul é desenvolver o médium. Ponto. Dali, se o médium tiver um estalo e quiser criar algo que siga essa linha de Umbanda, porque para ter um bandista tem que ter uns requisitozinhos aí, né? Tem uns requisitos para o cara falar que eu sou um bandido, tem uns requisitos. Né? O bando é paz e amor, não podemos esquecer nunca disso. Um mundo cheio de luz. Né? Não podemos pular fora, né? Tem uns requisitos aí. Ser um bandista é um pouquinho mais complicado do que se parece. Não é só botar branco e saber cantar o hino. Vai além. Mas são caminhos, são trabalhos diferentes. Mas são trabalhos. E de respeito. Sim. Eu acho que o foco é aqui, ó. O Robson. A Umbanda é universalista e eclética, e as várias escolas atendem a vários graus de entendimento e evolução espiritual. A essência é a mesma. É isso. É isso aí que as pessoas precisam entender. Exato, a essência, é isso que resumindo, é isso que o Robson falou. A essência aí, mesmo, os trabalhos são ali ramificados, ali né? Um gira, outros não. Quer dizer que está errado? Não, só estou explicando porque na Escola da Vida, na Ordem Esotérica do Cruzeiro do Sul, a gira é explicada por isso, que você está desenvolvendo. Então você precisa criar uma força motora física para o negócio acontecer. É por isso. Mas não quer dizer que quem não faça está errado. Está errado é você pegar um pouquinho daqui, um pouquinho lá do outro lado do Oceano Atlântico, um pouquinho lá dos índios lá, né? Do México, um pouquinho, aí fica um pouco complicado, né? Misturar um pouquinho de tudo fica um pouco complicado. Um pouquinho de tudo é nada. Mas seguir uma linha de raciocínio, uma linha de lógica, uma linha de caridade dentro da Umbanda, sim. É por aí mesmo, correto. O Robson está certo. E outros também falaram ali, inclusive
a Lana também falou sobre intolerância, que é uma luta também que eu faço há alguns anos aí, que é muito complicado isso, né? Sim, porque aí a gente vai entrar num hábito político, né? E da onde vem tanta tolerância, mas em suma, né? Num apanhar, a intolerância, ou melhor, a ignorância é a raiz da intolerância. É só ignorância. Ainda as pessoas têm que caminhar um pouquinho para entender, para aprender, né? Quem sabe 2, 3 encarnações entendam. Aí, quando a ignorância cai, a intolerância cai junto também. Boa, então vamos lá. E aí você disse que a Umbanda te conectou com as causas ambientais, o meio ambiente. Como é que foi? O que fez essa ponte? Como é que isso aconteceu? Sim. Não foi diretamente, tá? Não foi diretamente. Assim, aconteceu sem querer. Sem querer mesmo. Eu nessa época, eu frequentava o Santo Daime, né, no Santa Maria, e um grupo de amigos se reuniu para criar uma ONG, que ela servisse de berçário para árvores, para as plantas da Mata Atlântica. E aquilo ali tomou uma proporção muito grande, né? E onde eu fui um dos cofundadores da Aliança da Floresta. Só que aí, naquele momento, para mim dar continuidade dentro da ONG, eu percebi que eu precisava precisava de estudo, eu precisava entender. Eu precisava entender. E aí eu comecei a estudar sobre, a procurar grupos que já militavam há muito tempo na causa ambiental, entender. E aí a coisa aconteceu e eu acabei, 2, 3 anos depois, saindo da ONG, né, por não dar mais, por incompatibilidade de horários e por outras coisas mais. Mas eu já estava totalmente envolvido. E aí, naquele momento, eu falei assim: naquele momento, eu era totalmente ignorante para o que é o meio ambiente. Isso em 98. Era totalmente ignorante, assim. Eu não era o cara que ia lá serrar uma árvore, mas era um cara que. Porque quem mora no Rio de Janeiro, para aquelas pessoas que moram aqui, para aqueles que não sabem, o Rio é um grande. Um grande monumento, uma grande celebração. A natureza é verde para tudo que é lado. Então a gente está acostumado com isso, é uma coisa muito comum para a gente. E aí eu comecei a estudar, comecei a me envolver, e eu pensei assim, bom, e aí bate na questão política, porque você não conseguia avançar porque tudo era política. Aí eu, na minha inocência, falei assim, bom, já que eu sou ambientalista, quem é o partido que eu posso estar ligado? O Partido Verde. Eu entrei assim. Aí cheguei lá, eu vi que o Partido Verde era uma coisa muito maior, né? Tem uma cartilha ali universal de paz, de amor, né? E aí abriu-se o leque, sim, aí eu me tornei, aí eu descobri, caraca, eu sou ambientalista. E aí onde está a Umbanda nisso? A Umbanda é paz e amor. A Umbanda é o culto à natureza viva. E como se cultua a natureza viva? Mantendo ela viva. E aí começa a militância ambiental. Foi ali que aí eu falei, cara, agora o negócio é sério. Eu vou me embrenhar aqui nesse caminho político, socioambiental, né? E aí descobri que para você falar de ambientalismo, você tem que falar de educação, né? E aí fui nessa trilha e tô nela até hoje também. Show. Ó, galera aí do chat ao vivo, a gente tem mais 2 perguntas, eu vou fazer mais uma agora e depois tem uma última. Se vocês tiverem alguma pergunta para lançar aí, dispara agora, tá? Porque aí eu vou ler mais 1, 2, 3 no máximo, e depois a gente vai encerrar. Fechou? Então, penúltima pergunta que a gente recebeu é o seguinte. Essa é que você tanto estava esperando. Como você vê esse momento político, social, ambiental e religioso do Brasil? Pronto. Vai lá. Para mim, umbandista e ambientalista?
é apagar a fogueira com um copinho de café de água. Uhum. Né? É assim que eu tô vendo. Rapidinho, Paulinha, grande abraço para você, Paulinha, gente finíssima. Tá tudo ruim, tá tudo horrível para quem é um bandista, para quem é ambientalista, né? E para quem quer conciliar o sócio econômico, político, social, ambiental. Tá horrível, tá? A gente tá vivendo. A gente tem um discurso de ódio, de intolerância o tempo todo. Uhum. Né? A gente vê um avanço neopentecoste, né? E tem ninguém por trás de mim, a não ser os guias, né? Mas ninguém por trás de mim me bancando para me usar de marionete para falar que não. E ó, desculpe, papai do céu me deu minha boca, minha língua, eu vou falar. Fui perguntado. Um avanço neopentecoste aliado com facções criminosas, né? Que querem jogar qualquer tipo de religião contrária a esse pseudo-cristianismo que está longe, que se o Cristo chegar aqui, pô, volta decepcionado. Né? Esse avanço neopentecoste ligado com forças de criminosas, de organizações criminosas, do tráfico de drogas, né? E não tenho medo de falar, e a grande verdade está aí. Quem nunca ouviu falar no Complexo de Israel? Adivinha o que aconteceu naquela área toda lá? Paradas de Lucas, Brás de Pina, Cordovil. As casas estão todas fechando de Umbanda, Candomblé, e budista, o que for. Se não for seguir, os bandidos tiram, em nome de Deus. É mesmo? Eu falei em 2014. Em 2014 mandaram eu calar a boca. Aí eu calei. Só que aí agora já... né? Calar a boca de quem? Tá todo mundo, né? Tá aí. Pô, valeu, Jorge. Obrigado aí, viu? Fique bem. Muito obrigado mesmo. Grande beijo no seu coração. E aí, tem esse avanço. Isso está lá na Ilha do Governador, no Morro do Dendê, e em outros lugares. O grande avanço neopentecoste, né? Não estou generalizando, por favor. Mas existe, sim, algumas ramificações que estão aí empurrando todas as religiões. E aí sobe-se no púlpito a pessoa que deveria ser o exemplo nacional e diz: país laico é o caramba. Caralho, não foi essa pode palavra, falar. não, tá? Oi? Caralho, pode falar. Isso! País laico é o caralho. Né? País laico é o caralho. Aqui é um país cristão. Ou as minorias se adaptam ou morrem. Cacimba, mano. Como é que eu me senti sendo umbandista? Né? Como é que eu me senti sendo umbandista? Depois, como ambientalista, nunca se queimou tanto verde, tanta área preservada. E não é só, não estou falando de árvore, não. Eu estou falando de árvores, estou falando de animais, eu estou falando dos índios, nas áreas indígenas, das áreas quilombolas. Então, esse momento é um momento de trevas total. O que cabe a gente, e desculpe aí para quem pensa o contrário, mas por favor, me prove que eu estou errado. Mas assim, é um momento de conscientização, gente. Não tá bom. Não tá bom para quem é um bandista, não tá bom para quem é candomblessista, tá bom para quem não tá dentro desse negócio. Que, olha, é só voto. Para eles, só vale o voto. E aí se cria tudo isso, e foi falado aí na live, mas não se tinha informação, hoje tem. Pois é, mesmo com informação, as pessoas ainda querem acreditar no conto da carochinha. Estão fechando o olho para a verdade. Isso é muito triste mesmo, mas a gente continua, ó, falando, enquanto temos liberdade para falar, que daqui a pouco nem isso mais. Show. Acho que depois dessa explanação podemos encerrar. Né? Okay. Eu acho que foi uma bela de uma explanação. Eu sei que você queria muito fazer isso. Então, tá aí. tá o espaço dado para você fazer aí, ó. Saravá, Sofia, gratidão aí pela participação. Gratidão, Sofia. Beijo no coração. Gratidão a todos que participaram. Eduardo, muito obrigado aí por ter topado participar dessa live, por vir esclarecer um pouco da Umbanda da linha de Mirim, por vir esclarecer um pouco da sua visão como ambientalista, como político, tá aí o espaço dado. Para quem quiser te encontrar, para quem quiser te conhecer, te seguir, onde é que te encontra nas redes sociais?
Primeiramente, muito obrigado, Neto. Poxa, valeu mesmo. Eu tô me sentindo assim de alma lavada. Tô muito feliz porque eu falei de coisas que eu gosto, né? Poxa, esse realmente é um canal, literalmente um canal de luz, de esclarecimento, porque você não abre só para um bandista ambientalista. Eu vi do judeu também. Você vai falar sobre sexo, ou já falou? Já Já falei, falou já. sobre, já falou Vai sobre ter sexo? aqui tem um podcast específico só sobre sexo Isso. agora. Tá. Legal. E de outros temas, todos ligados à espiritualidade. Poxa, isso aí é fenomenal. Queria agradecer mesmo, de coração. Porque o que eu faço por amor, você faz por amor também. Né? Então foi aberto assim totalmente um espaço para te poder. Quantas pessoas participaram hoje? Quantas outras com o tempo vão passar por aqui? Como você falou, está registrado. Eu queria agradecer muito. Bom, Eduardo Acosta RJ. Se você botar isso no Google, você vai ver o que eu faço na minha vida. Facebook, Eduardo Acosta, Eduardo Acosta Ambientalista e eduardacosta.pv no Instagram. Dali já dá para ver mais ou menos o que eu costumo, da onde que eu estou fazendo, o que eu estou defendendo, debatendo com muita alegria, eu faço sempre com muita alegria. É isso. Show de bola. Então, é isso, galera. Muitíssimo obrigado a você que participou aqui no ao vivo, a você que vai estar assistindo aí depois. Sem você, sem o seu apoio, nada disso aqui estaria rolando. Então, muito obrigado. Depois de amanhã, a gente vai estar aqui com o Igor de Oiá. Ele é Ogã, ele toca para candomblé, toca para umbanda. A gente vai trazer uma visão diferente, uma outra visão, mais uma vez para você, para expandir mais a sua mente. Já é uma visão totalmente diferente do Eduardo, que também semana que vem vai ter gente de Umbanda Molocô, vai ter gente de Umbanda Sagrada, ou seja, outras visões de Umbanda para você ver a diversidade que é a Umbanda. Então, muito obrigado por toda a moral que você tem me dado aí. E fica ligado ou fica ligada que tem muito mais novidades chegando aí. Valeu? Saravá!